O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ele e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisso, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Mateus capítulo 9, versículo 18. Digam assim comigo: enquanto Jesus estava falando. Enquanto Jesus estava falando, Um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Minha filha acaba de morrer. Triste, não é mesmo? Interessante, porque nós estamos aqui falando de Jairo, o chefe da sinagoga. Este milagre de Jesus, ele é tão importante na Sagrada Escritura, que os 4 evangelistas narraram: Mateus, Marcos, Lucas e João. É notório o que nós vamos meditar rapidamente nesta segunda-feira. Primeiro, este homem aqui, embora Mateus não fale o nome, mas Marcos falou, até porque há 2 ou 3 domingos atrás nós meditávamos na missa de final de semana este evangelho, mais na visão de Marcos, não na de Mateus. Jairo era um homem influente na sociedade daquela época. Jairo era um homem que conhecia a lei mosaica, aplicava a lei mosaica. Ele dirigia a assembleia, a sinagoga na Judéia. Era um homem que, na verdade, acabou acreditando que Jesus, de fato, era alguém que poderia socorrê-lo. Mas vejam vocês que a morte visita, a morte chega na casa de Jairo. E nós olhamos e percebemos que a morte também nos visita de vez em quando. Nem sempre a morte biológica, mas outros tipos de mortes. Às vezes morre o casamento, às vezes morre o afeto, às vezes morre o respeito. De vez em quando a morte, a microtanatos, ela nos visita. Jairo já chega em Jesus sabendo que a filha dele morreu. A minha filha, Jesus, agora é simplesmente um óbito. Está morta, está sem vida, inanimada. Interessante porque Jairo fez da morte um caminho para se chegar até Jesus. Olha bem isso. Jairo fez da morte um caminho para se chegar até Jesus. Aqui tem uma lição
importantíssima, minha gente, para cada um de nós. Os problemas que nós estamos enfrentando hoje, que você está enfrentando, que eu não sei qual problema é, ou quais problemas são, não sei nomeá-los, mas você certamente sabe, deve ser também um caminho para levar você ainda mais próximo de Jesus. Não fique apenas atônito, reclamando, xingando, paralisado, inerte. Não! Se o teu casamento está passando por uma espécie de morte, faça desta morte matrimonial um caminho para você se aproximar de Jesus. Se você está passando por uma dificuldade na sua vida pessoal, relacional, psíquica, espiritual, física, profissional, faça deste problema, desta angústia, desta carência, um caminho para você se aproximar de Jesus. Porque na verdade nós vemos o inverso. Muita gente, quando está passando por uma tempestade, muita gente quando está passando por uma intempérie, essas pessoas, em vez de aproximar-se de Jesus, ou elas ficam sentadas na inércia, ou elas ficam apenas nas reclamações e não avançam para a intimidade com Jesus. Vejam, o sofrimento, a morte, deve ser uma ponte para que nós possamos nos unirmos ainda mais com Deus. Então recorde aí no teu coração, quais são os teus sofrimentos hoje, agora, neste momento. Por quais intempéries você está passando? Então faça de todas elas uma ponte, um caminho para se aproximar de Jesus. Vejam que quando a morte visitou Jairo, Jairo foi aos pés de Jesus. O texto está dizendo aqui que Jairo inclinou-se profundamente. A expressão de Mateus, inclinar-se profundamente, é melhor em Marcos, quando Marcos diz que Jairo foi aos pés de Jesus. Vocês sabem que Jairo era um camarada rico, e por ser rico, Jairo tinha muitos servos. Ele era um homem influente na sociedade judaica. E um homem influente na sociedade judaica era um homem que possuía muitos bens materiais e ao mesmo tempo muitos servos. Jairo poderia muito bem ter dito para um dos seus servos: vem aqui por favor, vá até Jesus e diga para ele que minha filha morreu e peça por favor que ele venha até aqui à minha casa. Ele não fez isso, ele foi pessoalmente falar com Jesus. E isso é muito importante. Segunda lição de hoje, para mim, para você, é claro que a gente precisa contar com a ajuda das orações dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, é claro. Quanto mais nós unirmos nossas orações junto à nossa causa, é claro que ela vai ter um peso muito maior, sem dúvida. Mas é importante que nós apenas não vivamos terceirizando as nossas preces, as nossas orações, que nós tenhamos a capacidade de irmos fazer aquilo que é necessário ser feito aos pés de Jesus. Tem muita gente que na igreja vive uma fé muito medíocre. A pessoa às vezes está indo à missa, aí a pessoa diz: onde você está indo? Ah, na missa, reza por mim. Mas ela nunca vem. Às vezes é o marido que é assim, que é folgado. A esposa está se arrumando para vir à igreja, e então o camarada diz: reza para mim. Poxa vida, levanta, toma um banho, vem você com a tua esposa. Vem se colocar aos pés de Jesus, junto com ela. Traga a tua filha, o teu filho, traga os teus irmãos. Tudo bem que uma hora ou outra eu esteja impedido, que eu esteja doente, ok, claro, aí é outra história, não estou dizendo isso não. Estou dizendo aqueles que a vida inteira vivem de carona nas orações dos outros. Reza por mim, pede para mim, fala com Deus por mim. Não. Jairo era um homem que poderia mandar os servos, ele mesmo quis.
Veja, não interessa qual é a minha formação acadêmica, não interessa quantas pós-graduações eu tenho, não interessa onde eu estudei, não interessa. Aqui não interessa título, não interessa a quantidade de conhecimento, de intelectualidade, não. Interessa que na presença de Jesus eu sou apenas uma criatura precisando de aconchego, de ternura, de amor, e só isso. Tem gente que tem vergonha, gente, às vezes por causa da profissão que tem, do cargo que exerce na sociedade, e eu conheço um bocadinho, viu? Tem vergonha de vir à igreja e de falar que ele, por exemplo, ele ajoelha no banco, que ele reza um terço, que ele se confessa com o padre. Onde já se viu o fulano de destaque? O fulano sai na mídia direto, o fulano sai nas revistas digitais. Imagina que eu, um homem, uma mulher tão importante na sociedade prudentina, que eu vou ajoelhar-me no banco de uma igreja, que eu vou sentar junto com o padre. Imagina o que as pessoas vão pensar. Nossa, o fulano tão influente, sobrenome tão famoso na cidade, olha, ele tem pecado também. Uai, e quem é que não tem? Zaqueu, Lucas capítulo 19, publicano, rico, influente, subiu em cima de um sicômoro, de uma figueira, uma atitude praticamente ridícula naquela época. Como é que pode um homem desse, poderoso como era, subir em cima de uma árvore para ver Jesus? Ele nem quis saber se era ridículo ou não, ele queria ver Jesus. Jairo, influente, intelectual, rico, poderoso, cheio de servo, patrão, fazendeiro, e daí? Eu preciso estar aos pés do meu Deus, porque na presença de Deus eu sou sempre filho e Ele é sempre pai. Tenha vergonha não de falar, estou indo à missa, estou indo à igreja, estou indo me confessar, estou indo falar com o sacerdote, estou indo para o terço, estou indo para um curso, estou trabalhando na pastoral, eu prego lá no ECC. Não tenha vergonha, eu sou ministro da Eucaristia. Qual é o problema? É lindo, é lindo. Minha filha faleceu, Jesus. Embora chegada de qualquer outro médico nessa situação não teria mais o que fazer. Ela morreu. A menina simplesmente morreu. O que o médico pode fazer agora? Nada. O que o médico, o que a medicina podia fazer era antes do óbito. Depois do óbito não se tem mais o que fazer. Mas aqui tem uma sacada hermenêutica do texto. O olhar clínico, o olhar teológico, o olhar bíblico me faz ver uma coisa que não pode passar desapercebida na explicação desse evangelho. Eu queria muito que você guardasse isso e fosse embora para a tua casa hoje com esta mensagem no teu coração. Veja, a menina morreu, não tem mais o que fazer. Mas aqui vai entrar uma coisa quase que absurda. É justamente quando nós vamos entender que Deus, que Jesus, Ele é o médico pós-morte. É quase uma loucura falar isso. Mas essa é a verdade bíblica hoje. Existem os médicos pré-morte. Esses que vocês vão aí, que nós vamos. Existem os médicos que trabalham na tentativa de nos livrar da morte, pré-morte. Mas só Jesus exerce a medicina pós-morte. Eu sou a ressurreição e a vida, disse ele. Quem vem a mim jamais morrerá. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Agora nessa pandemia nós perdemos alguém que nós conhecíamos. Agora não teve jeito. Lá no comecinho dela ainda apareceu uma coisa lá da China e da Europa.
Mas depois de 1 ano e quase 2 anos, a gente já perdeu alguém que a gente conheceu em algum momento. Um amigo, um parente, um vizinho, enfim, alguém. E não só de pandemia, mas também de câncer e etc, e etc, e etc. Mesmo que os teus olhos não tenham visto, mesmo que a tua consciência não tenha registrado, mesmo que tua memória afetiva não tenha arquivado o que eu vou dizer para ti, isso aconteceu. Essa pessoa que faleceu, física, histórica e principalmente biologicamente falando, essa pessoa já passou por essa medicina pós-morte em Jesus de Nazaré. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha uma coisa interessante. Quando Jesus estava indo com esse Jairo e os discípulos para a casa dele, porque Jesus ficou encantado com a fé desse homem, Jesus seguiu com ele. Ele disse para Jairo: fica tranquilo, tua filha não está morta, ela está dormindo só. Sabe o que eu acho fantástico aqui? É como Jesus lida com a morte. A morte para mim e para você é trágica, é terrível. A gente, quando perde alguém, não sabe para onde vai, o que falar, o que fazer, como se expressar, o que pensar. Mas deixa eu te falar um negócio, biblicamente e teologicamente falando. O que é o motor do teu automóvel para o teu mecânico, aquele mecânico de confiança que há 20 anos você leva o teu carro, aquele mecânico que você sabe que não vai te enganar, que não vai te iludir, que ele vai dizer: olha, quebrou essa peça, aquele mecânico que é o teu mecânico de anos, da família, já veio do pai, da mãe, com os filhos, etc. O que é o motor do teu carro para o teu mecânico é a morte para o teu Deus. Se o teu mecânico é um expert no motor do automóvel, Deus é um expert em despertar os mortos do sono da morte. Para ele a morte é só um sono. Por isso, é lindo saber que existem os médicos pré-morte e o médico pós-morte. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Eu quero terminar com uma historinha bem breve. Tinha um pai, tinha 2 filhas pequenas e morava numa casa de 2 andares. E as meninas brincavam até as 8, 9 da noite ali na sala com os pais. Geralmente dormiam ali. E todos os dias o pai e a mãe pegavam as meninas e levavam elas para o 2º andar, onde ficava então a caminha, o berço e etc. E lá colocava as crianças, beijava, o ritual que todo pai e toda mãe faz com os filhos, quando são pais afetuosos. E aí colocava aquela proteção para os pernilongos não picar a criança e etc, etc, etc. Então no outro dia vinha a pergunta, a indagação das crianças: mãe, me explique, como eu dormi na sala e acordei no quarto? Então a mãe dizia: filha, você dorme na sala com a tua irmãzinha e papai e eu pegamos vocês e levamos vocês para o berço, para a cama, cobrimos, beijamos e colocamos vocês no conforto. Semelhante a isto é a morte. Deita-se num caixão, coloca-se no andar de baixo e Deus vem, pega no colo e leva para o andar de cima. E quando perguntar para ele como eu cheguei aqui, ele vai dizer: enquanto você dormia, eu te carregava no colo.
a ele uma salva de palmas.